Olá, olá, vingadores estudantes do nosso cinematográfico estado do Paraná. Professor Vladimir na área, com mais uma aula de Geografia para o 9º ano do ensino fundamental. Hoje, nossa aula de número 58. Como sempre, antes do tema das nossas aulas, vamos aos recados importantes. Primeiro recado importante, assistam às aulas Paraná. Segundo, acessem o Google Classroom, realizem as atividades para testar os seus conhecimentos e garantam a sua presença. Terceiro, e não menos importante, tirem dúvidas com os seus professores. E se porventura você não tem acesso ao Google Classroom e às salas virtuais, procure sua escola e retire as atividades impressas. O tema da nossa aula de hoje são as condições de vida e desigualdades na Ásia. Então vamos primeiramente aos objetivos da nossa aula. Analisar características de países e grupos de países asiáticos em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos e discutir suas desigualdades sociais. Eu tenho certeza que vocês já se lembram, em aulas anteriores, nós analisamos as condições de vida e desigualdades no continente europeu, né? Vamos fazer o mesmo agora com o continente asiático. Então vamos lá. Vamos relembrar aí rapidamente o que vimos na nossa última aula, foram as condições de vida e desigualdades na Europa. Nós elencamos aí 7 países com a melhor qualidade de vida na Europa, né, segundo a agência de notícias americana, e os 7 países mais pobres. Os 7 países mais ricos, né, características semelhantes de investimentos socioeconômicos, de infraestrutura, saneamento básico, educação, saúde. E os 7 países mais pobres, infelizmente, vêm tentando reconstituir sua economia, se reerguer após um longo período de domínio da extinta União Soviética, os países do leste europeu, né, que nós vimos que são os países mais pobres da Europa. Então vamos em frente. Trouxe novamente para vocês aqui uma imagem de satélite, vista à noite do continente asiático. Lembram-se, né, que essas imagens elas nos trazem uma característica do poder econômico dessas regiões. Segundo especialistas, onde mais iluminado estiver aqui a região, mais desenvolvimento, mais poder econômico essa região teria. Então nós temos aqui a Índia bem iluminada, a parte da China, as Coreias e o mais iluminado ali, a região onde está o Japão, lá no extremo oriente. Beleza? Então vamos lá. Vamos para as condições de vida na Ásia, de modo geral. O aumento das desigualdades, ele vem ocorrendo na Ásia, principalmente nas áreas urbanas, tá? Isso é uma advertência de um estudo que foi feito pelo Banco Mundial em 2014, que veio pedindo aos governos que aumentem a ajuda destinada às populações carentes dos centros urbanos, né? E nós vemos aqui um contraste dessa diferença, dessa desigualdade, em ocupações desordenadas, em favelas aqui, na capital Manila, capital das Filipinas, em contraste com um bairro nobre ali chamado de Makati, com prédios, um estilo de vida já mais desenvolvido. Para melhorar esses padrões de vida na Ásia, o Banco Mundial criou esse relatório que chama-se Ásia 2050, são projeções lá para 2050. As nações asiáticas devem garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Acredita-se que não só o continente asiático, isso é favorável e deveria ser desenvolvido no mundo inteiro. Sustentável e inclusivo são aquelas cadeias produtivas de inovação, né, que respeitam os recursos naturais. Para eles alcançarem esses objetivos, aprofundamento dos processos industriais, então otimizar, inovar a cadeia produtiva, ampliar a gama de produção, diversificar a produtividade, buscar a eficiência dos recursos em todos os processos das cadeias produtivas e o principal que a gente comentou em aulas anteriores, o desenvolvimento de uma classe média uma classe trabalhadora, uma classe altamente qualificada. Lembra-se que a gente conversou que qualificação só vem através da educação escolar, dos estudos. Então, para que um país alcance desenvolvimento, um continente ou qualquer região, é importantíssima a qualificação da sua população, qualificação profissional. Temos um mapa aqui, a gente vai dividir a Ásia em regiões, né, para a gente estudar melhor os aspectos, as condições de vida e as desigualdades. Temos em vermelho a parte setentrional, né? Fiquem atentos a esses termos que vocês ouvem recorrentemente aí na geografia, setentrional, meridional. Setentrional significa o norte. Então, o norte da Ásia é constituído basicamente pelo território russo, a parte asiática da Rússia.
Temos a Ásia Central aqui, são aqueles países que têm a terminologia com estão, né? Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão. Temos o Oriente Médio, né? Uma região que chama muita atenção pelos conflitos e pelo comércio do petróleo e do gás natural. A Ásia Meridional, a parte sul aqui, né? Temos o destaque aí seria a Índia. O Sudeste Asiático, né? Temos os países como Laos, Camboja, as Filipinas, a Indonésia. E o Extremo Oriente, também não menos importante, trazendo a China, as duas Coreias, o Japão e a Mongólia. Por vezes a Mongólia pode aparecer na regionalização na Ásia Central, depende do autor. Então vamos de Ásia Setentrional aí para a gente começar. Né? Essa parte que é a porção asiática da Rússia, a gente vai dar um destaque aí para Sibéria, o país siberiano. A Sibéria aqui que ocupa mais de 70%, quase 75% da Rússia asiática é ocupada pela Sibéria. Ela tem as suas fronteiras e limites ao norte, temos o Oceano Glacial Ártico, a leste o Oceano Pacífico, a oeste temos os Montes Urais, né, que são o limite natural, a fronteira natural entre a parte europeia e a porção asiática da Rússia. Ao norte as cadeias montanhosas do Cazaquistão, a China e a Mongólia, ao sul, perdão. Aqui falamos sobre já os limites e fronteiras, né? Algumas repúblicas russas estão lá, fazem parte, né, dessa parte asiática. É a Yakutia, Sakha, Buriatia e Tuva. E o tamanho, né? A dimensão aqui da Sibéria tem 13.488.500 quilômetros quadrados. Vai perto do dobro do tamanho do território brasileiro, por exemplo, que tem 8 milhões. Ok? Os russos eles relutam em reconhecer uma parte desse território como território russo. Para a gente falar sobre as desigualdades, né, vamos voltar no tempo, vamos voltar aí na história. Lá no século XVII, no século XVIII, um estudo feito por um historiador, Dr. Ângelo Segrilo, doutor em História, ele já fez um estudo sobre as identidades culturais da Rússia. Né, da Rússia asiática, a porção asiática e a porção europeia. Então, essa desigualdade entre essas regiões, né, uma é mais desenvolvida e a outra menos desenvolvida, já vem lá desse início da história. Pedro o Grande, que foi considerado o imperador de todas as Rússias, ele considerava já naquele período a Rússia atrasada em relação ao Ocidente, ao desenvolvimento europeu. No século XVII e XVIII, os europeus já estavam colhendo os bons ventos, né, das grandes navegações, das colônias, estabelecendo colônias já ao redor do planeta, né? E isso interessava muito ao Pedro o Grande. Então ele conduziu essa parte ocidental da Rússia à industrialização, desenvolvimento econômico, tomou várias medidas para que a estrutura dessa parte europeia se assemelhasse ao desenvolvimento econômico europeu. Ele faleceu, né? Depois da sua morte, os seus aliados continuaram desenvolvendo essa ideia. Hoje, a parte europeia da Rússia é extremamente mais desenvolvida do que a parte asiática, né? Até por questões naturais. E isso acabou perdurando. Os seus opositores, né, mantinham a ideia de que a Rússia não podia perder a sua identidade cultural, não podia fazer parte desse crescimento, dessa economia que eles achavam que era decadente da parte europeia. Vamos lá então ao nosso primeiro exercício. Vamos à leitura aí. O que explica as desigualdades entre a porção russa situada na Ásia e a porção situada na Europa? Então a gente acabou de falar sobre isso. Reloginho na tela para vocês.
Beleza, pessoal? Tranquilo? Estamos de volta. Vamos à releitura, então, do nosso primeiro exercício. O que explica as desigualdades entre a porção russa situada na Ásia e a porção situada na Europa? Então, vamos à resposta. Nós vimos que já no início lá do século XVII, século XVIII, imperador Pedro o Grande, que considerava a Rússia já atrasada em relação ao Ocidente, a parte ocidental, não poupou esforços para conduzir o Império Russo àquilo que ele considerava progresso. E ele considerava progresso o desenvolvimento europeu, a industrialização. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora para a Ásia Central. Eu comentei com vocês os países que têm essa terminologia do Istão, Cazaquistão, Uzbequistão. Essa terminologia pode ser traduzida para o português como lugar de morada. Então, o Cazaquistão é o lugar de morada dos cazaques. O Quirguistão, dos quirgues. O Afeganistão, dos afegãos. Então, Istão é lugar de morada. A Ásia Central é uma região muito cobiçada, uma região de interesse mundial, aí, principalmente das superpotências, né? Primeiro pela localização geográfica da Ásia Central. Localiza-se ao redor da Ásia Central, nós temos grandes economias aqui, algumas delas que fazem parte do BRICS, né? Não o Brasil e a África do Sul, eles estão longe daqui, tá? A gente tem a Rússia, a China e a Índia, que estão aqui ao redor dessa Ásia Central. São ex-repúblicas soviéticas também, tiveram o seu desenvolvimento econômico freado durante esse tempo, né? Não teve um desenvolvimento econômico que poderia ser comparado a outros lugares do mundo. Aqui nós temos povos nômades, o modo de vida, as condições de vida são bem diferenciadas, regimes ditatoriais para a população, mas esse posicionamento geográfico, da Ásia Central, né, está direcionando aqui alguns investimentos internacionais. Então vamos lá. Então não tem fronteiras exatas, né, a formação das fronteiras ali é um pouco confusa. São ex-repúblicas soviéticas e é uma região árida, né? Nós temos presença de deserto, é muito cobiçada pela sua posição geográfica, que nós falamos. Já ao longo da história, já era cobiçada, ali passava a Rota da Seda, né? A rota terrestre da seda passava por ali. Lembra da Rota da Seda? Até a China, os chineses descobriram como tirar a fibra do casulo do bicho da seda e guardavam esse segredo das 7 chaves. Então, os interessados tinham que ir até lá e percorriam a Rota da Seda, que tinha uma parte marítima e outra terrestre. Esse território é constituído de uma população geralmente pobre, de maioria muçulmana, e historicamente eles são nômades, né? Lembra o que é um povo nômade? Ele não tem, vamos dizer, ele não tem um endereço fixo, né? Ele fica vagando pelo território. Aí, para dar um exemplo das desigualdades, né? Já começa pelo tipo de governo. Os governos autoritários, né? Para vocês terem uma ideia, no Turcomenistão, o acesso à telefonia celular, à internet e as ligações que a população faz, todas são monitoradas. Isso já é uma grande desigualdade. O governo do Turcomenistão, por exemplo, concentrou o oferecimento de saúde, né, de saneamento básico e tudo, é concentrado numa cidade só, né, na cidade onde está o ditador do Turcomenistão. Então, qual é a grande desigualdade? A população é espionada. E quem espiona o espião? Quem vai cuidar de espionar os governantes do Turcomenistão? Né? Então, essa desigualdade já é gritante. Os regimes autoritários já são desiguais, né, por natureza. Vamos lá, um questionário rapidinho lá, o primeiro questionário. Por que o território da Ásia Central é tão desejado pelas superpotências mundiais? Letra A, pela presença de riquezas minerais. B, é um ponto estratégico entre a Europa e o Extremo Oriente. Ou tem importantes reservas florestais? Vamos lá, rapidinho, reloginho na tela para vocês.
E aí, galera, questionário rapidinho. Bateu, valeu? Vamos fazer a releitura do nosso quiz, ok? Por que o território da Ásia Central é tão desejado pelas superpotências mundiais? Letra A, presença de riquezas minerais. Letra B, ponto estratégico entre a Europa e o Extremo Oriente. Ou letra C, importantes reservas florestais. Vamos à resposta, é a letra B. Em primeiro lugar, é o posicionamento estratégico entre a Europa e o Extremo Oriente. E a presença das riquezas minerais vem por estar rodeado por essas superpotências, né, está sendo encontradas lá reservas de petróleo, por exemplo, estima-se terem entre 60 a 200 bilhões de barris de petróleo no território da Ásia Central. Então, além do ponto estratégico, ainda tem a presença das riquezas minerais, principalmente o petróleo, o ouro negro, mais cobiçado do planeta. Vamos ao Oriente Médio agora, né? Falamos, é um continente marcado pelos conflitos, pela riqueza do comércio do petróleo, né? Ele se configura e se reconfigura espacialmente. Aqui o espaço geográfico está sempre modificando aqui nessa área do planeta, na região da Ásia. E contrastando com a riqueza do petróleo, os califados, né? As cidades modernas, os países riquíssimos que nós temos no Oriente Médio, infelizmente, a gente vive uma realidade desigual nessa região da Ásia. Uma situação difícil de saúde dos habitantes do Oriente Médio. Vamos saber por que isso acontece. Então, eles recebem auxílio, né? O suprimento de comida e água é intermitente. Lembra o que é intermitente? Não é frequente, não acontece sempre. Acontece, não tem uma frequência. Tem dificuldade de acesso a unidades de saúde por conta dos conflitos. Muitos desses povos vivem nos campos de refugiados, que nós estamos vendo aqui. São crianças sírias curdas, o povo curdo, que a gente vai conhecer também. São vistas no campo de refugiados de Domiz, no Iraque. Então, as condições de saúde estão muito precárias por conta dos conflitos. O dinheiro gasto, todo o investimento é feito na defesa do território. Na área da educação também uma desigualdade muito grande, né? A guerra e a pobreza acabam privando, aí a gente vê um dado preocupante, 21 milhões de crianças da educação no Oriente Médio. Temos uma sala de aula na Síria, que enfrenta graves conflitos internos, né? A gente vê a pouca quantidade de alunos, já é algo que chama atenção, de estudantes, né? E a precariedade das instalações ali para se ter uma aula. Então, as condições de vida, a gente vai percebendo isso estudando, né, os continentes, essas desigualdades a gente já sabe, elas acontecem em todos os lugares do planeta. Elas fazem parte das relações sociais, infelizmente. Beleza, vamos fazer mais um exercício então? Vamos lá, número 2. Quais motivos estão levando a população do Oriente Médio a enfrentar graves problemas de saúde? Beleza? Exercício tem um tempinho maior para vocês responderem. Reloginho na tela.
Beleza, galera? Estamos de volta então para a correção do nosso segundo exercício. Vamos à releitura. Quais motivos estão levando a população do Oriente Médio a enfrentar graves problemas de saúde? Resposta. A gente falou, suprimento intermitente de comida e água, não chega alimentação e água com frequência, dificuldade de acesso às unidades de saúde e os conflitos e a violência gerada pelos conflitos acabam piorando todos os indicadores de saúde na região do Oriente Médio. E aqui a gente vai ver o contraste, a desigualdade social, né? Nós vimos que alguns países, como a Síria, a gente mostrou ali as salas de aula, e regiões lá do Oriente Médio que, infelizmente, as condições são precárias, nós temos os países ricos, né? Devido ao comércio do petróleo. Aqui tem o Catar, capital Doha, filmada à noite, a gente já percebe que é uma cidade com um poder econômico grande e uma cidade moderna, né, pelo estilo dos prédios, dos arranha-céus aqui, né, e foi considerado no Catar o povo mais rico do mundo. Mas ainda assim tem um detalhe importante. A cada um habitante nativo, você tem 7 estrangeiros no Catar e em outros países ricos. Então, a maioria hoje nesses países mais ricos não é de povos nativos, e sim de estrangeiros, investidores, pessoas que vão trabalhar. Beleza? Vamos partir aqui então, sem mais demora, para a Ásia Meridional, a parte sul da Ásia. O sul da Ásia é um dos maiores e mais populosos subcontinentes aqui do planeta, tem 5 milhões de quilômetros quadrados e é formado por 8 países: Afeganistão, Bangladesh, Butão e Índia, as Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Vamos conhecer então um pouquinho das condições de vida aí, né? Lá estão concentrados 39% da população da Ásia, né? Nós temos a presença da Índia, que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Infelizmente, condições precárias de vida, tem a mais baixa expectativa de vida do planeta, né? Condições precárias. E temos uma imagem aqui da velha Delhi, né? A capital lá da Índia, que é Nova Delhi. É uma parte da cidade onde as pessoas vivem aglomeradas entre os depósitos dos mercados de especiarias. Então vivem nessas condições aqui, ó, ocupações totalmente desordenadas. Outra característica, podemos pegar outros países, pegar a Índia como referência, das desigualdades sociais. Na Índia, a desigualdade social, ela já é cultural, histórica, porque o povo hindu vive sobre um regime de castas. Então nós temos aqui uma lista com as castas. Os brahmanes são os sacerdotes, depois os kshatras, os militares, os fazendeiros e comerciantes, os sudras, que são a casta mais baixa dessa classificação, dessa hierarquia que serve essas castas superiores, e os que não pertencem a nenhuma casta, os párias ou os intocáveis, essas pessoas ficam responsáveis por realizar os trabalhos mais degradantes para as castas superiores. É uma desigualdade social histórica que, a princípio, é aceita pelo povo hindu, pelo povo indiano. Vamos lá, mais um questionário aí, pai bola. Número 2. Que país é considerado como tendo o povo mais rico do mundo? Letra A, China. Letra B, Catar. Letra C, Singapura. Ou letra D, a Índia? Questionário é rapidinho, hein? Pai bola, reloginho na tela para vocês.
Então vamos lá, pessoal, correção do segundo questionário. Que país é considerado como tendo o povo mais rico do mundo? Letra A, China. B, Catar. C, Singapura. Ou letra D, Índia? Resposta correta, o Catar. Né? Para que vocês tenham uma ideia do poder financeiro da população do Catar, o PIB, o Produto Interno Bruto do Catar, distribuído pela sua população, cada representante da população do Catar ficaria com 120 mil dólares. É muito dinheiro mesmo. E aí vou dar mais um destaque aqui para Bangladesh, no sul da Ásia, que é um país que vem se recuperando de uma situação de extrema pobreza. Já foi considerado o país menos desenvolvido do mundo. E até 2024, a previsão é que Bangladesh seja retirado o selo de Bangladesh como um dos países menos desenvolvidos do mundo. Isso começou na década de 90 com a redemocratização do governo, né? Era um governo ditatorial, passou a ser um regime democrático, foram feitos investimentos em saúde, em educação, né? Principalmente em qualificação. Devolveram para Bangladesh, nesse período, até agora, pessoas qualificadas, né? Que movimentaram a economia. E outra atitude importante foi o acesso à energia elétrica. Até pouco tempo, aí, um passado recente, a população de Bangladesh, menos da metade da população tinha acesso à energia elétrica. Hoje, 95% da população tem acesso. E assim os setores da economia também foram impulsionados com o uso da energia elétrica. Aí vamos para o Sudeste. As condições de vida no Sudeste Asiático são condições de vida de pessoas que vivem na zona rural. Porque 70% da população do Sudeste Asiático aqui vive em áreas rurais. A economia é desenvolvida no setor primário, no setor de base. A indústria tem pouca representatividade e as desigualdades sociais são entre as áreas urbanas e as áreas agrícolas. O poder de compra, as condições de vida são diferentes. E aqui destacam-se na industrialização esses países: Singapura, Tailândia, Brunei e Malásia. Mas outro detalhe, com investimentos internacionais. Tem uma imagem aqui de Singapura, com aquele prédio famoso, né, no mundo todo. Você sabe que aqui em cima desse prédio, nessa parte de cima, tem uma piscina, uma área de lazer. É um prédio extremamente tecnológico, custou muito dinheiro para ser construído, né? E no Sudeste Asiático é essa desigualdade. A renda das pessoas que vivem nas áreas agrícolas é extremamente inferior a quem vive nessas áreas urbanizadas, nessas cidades que têm um poder econômico muito grande. E aí vamos finalizar aqui com o Extremo Oriente, China, as duas Coreias e o Japão, né? Não precisa nem falar muito da importância dessa região. Nós temos a China, que é o país que mais cresce economicamente no mundo, um dos países mais ricos do mundo. A Coreia do Sul, né? Que é um país, além de ser um país rico, é um país muito bem desenvolvido. E o Japão, né? Um país tecnológico, famoso por desenvolver tecnologia. E aí vou pegar a China, poderia ter pegado o Japão, outro país, mas a China aqui com um exemplo muito importante para o resto do planeta. A China constrói a primeira cidade 100% sustentável do mundo. Ela está sendo construída, está aqui a Cidade Floresta. Né? Vai abrigar 30 mil pessoas, essa cidade toda coberta de vegetação. 30 mil pessoas vão ser acomodadas, com casas, hotéis, escritórios, hospitais, tudo aquilo que uma cidade tradicional apresenta, né? Esse projeto é inspirado na Floresta Vertical, que foi construída pelo Stefano Boeri. A ideia foi dele, aqueles prédios verdes, né, que são cobertos por vegetação. Aqui na floresta terá mais de 1 milhão de espécies vegetacionais nessa cidade 100% sustentável. Porém, na outra ponta da corda, a gente tem uma China que é o país mais desigual do mundo. É o país que mais cresceu, vem crescendo há décadas, mas a pobreza não diminuiu, pelo contrário, aumentou e transformou a China no país mais desigual do mundo. O caso aqui de uma jovem que se alimentou só de arroz e pimenta por 5 anos. Ela tem um irmão doente, ela recebia o auxílio do governo e destinava a maior parte do auxílio para cuidar do irmão, que estava doente, e vivia com 1,25 centavos de dólar por dia, bem abaixo da linha da pobreza. Né? Quando foi descoberto, o caso dela causou uma comoção muito grande na mídia, na China, eles ajudaram a menina, ficaram comovidos, né?
Mas o fato é que, infelizmente, essa desigualdade existe. Você constrói, a China construindo uma cidade 100% sustentável, que vai custar milhões, até bilhões de dólares para construir, e a população, infelizmente, passando fome, vivendo abaixo da linha da pobreza. São mais de 25 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza na China. Então, para finalizar aí os exercícios, vamos fazer o último. Cite outros lugares do mundo onde existem desigualdades socioeconômicas muito acentuadas. Reloginho na tela para vocês.
Vamos lá então, Nono? Vamos corrigir o nosso último exercício, número 3. Cite outros lugares do mundo onde existem desigualdades socioeconômicas muito acentuadas. Vamos à resposta? Pois é, gente. É um fato, né? Uma constatação, não é das melhores, mas nós temos desigualdades socioeconômicas acentuadas em todos os continentes do planeta, nos 5. Né? Na Antártida isso não ocorre porque nós não temos habitantes, lá é uma área de interesse científico de pesquisa. Mas a gente enfrenta desigualdades socioeconômicas acentuadas na América, na Ásia, na África, na Europa e na Oceania. Né? Nas aulas anteriores a gente discutiu bastante sobre esse assunto. E as desigualdades sociais, elas são inerentes à sociedade, às relações sociais. Elas estarão sempre presentes. Beleza? Então, o que nós vimos na aula de hoje? As condições de vida e desigualdades na Ásia, com destaque, né, para essas desigualdades mais acentuadas. Beleza, galera? Valeu, essa foi mais uma aula Paraná de Geografia. Um abraço e até a próxima!